Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. João de Brito é o primeiro convidado deste podcast, se não me falha a memória, cujo nome, quando fazemos uma pesquisa no Google, dá como primeiro resultado a página do Wikipédia de um santo. É verdade. Não sei se já te causou alguma situação caricata o facto de teres o mesmo nome do jesuíta João de Brito. Não, por acaso não só. Em tom de brincadeira, brincaram sempre comigo com o nome e às vezes meto assim um registro no Google para receber algumas notícias do meu nome relativamente a espetáculos. Sim. E coisas assim, e aparece-me grande parte das vezes sobre... Vem o clipping do... Exatamente, um clipping muito São grande. João de Brito. Muito grande. Okay. Isso tem muita graça. Bom, o João de Brito, que está sentado à minha frente, ainda não foi canonizado, talvez não ande a fazer por isso sequer. Não. É ator, encenador, fundador e diretor artístico do Lama Teatro, uma companhia, uma estrutura artística de Faro, a cidade onde o João de Brito nasceu e onde semi-vive, já que o seu tempo é passado meio cá, meio lá, no trânsito entre Lisboa e Faro. O João de Brito e o Lama Teatro vão entrar em breve na Odisseia Nacional, do Dona Maria II, com um espetáculo chamado Batalha, texto do Sandro William Junqueira, apontado ali para a faixa dos 13, 18 anos, andará mais ou menos por ali. Sim. Terceiro ciclo secundário. Ok, sim. É fazer as contas. É fazer as contas, exatamente. Dizia o outro. Não vale a pena dizer que está tudo a postos para a batalha, porque ainda faltam mais ou menos 2 meses para a estreia, mas a batalha está em marcha, está a ser montada, os combatentes estão a afinar as armas, as literais e as outras também, de palavras, por exemplo. Olá, João, e obrigada por vires ao teatro. Obrigado eu, Mariana. A batalha, este espetáculo, passa-se numa sala de aula, podemos até dizer que a batalha é a própria sala de aula. Queria que nos apresentasses, para começar, este dispositivo que tu imaginaste e que o Sandro William Junqueira escreveu. Estes alunos, a turma dos falhados, como se diz a dada altura, uma turma banal, de uma escola banal, que tem de repente um desafio excepcional. Sim, esta escola é um bocadinho transversal, este 11º F, que foi o Sandro William Junqueira que lhe deu o nome, 11º F, que é o F que fica lá muito ao longe, não é? Sim. E até brinca com isso, que o A e o B normalmente são as turmas dos bons alunos. Isso é muito verdade, isso verifica-se na prática. Acho que há sempre isso nas escolas. Sim. O F ficam os repetentes todos juntos e as pessoas que eles acham que são mais rebeldes acabam por ficar todos juntos no F e no G. E este é o 11º F, isto partiu de uma ideia original minha. O trabalho do Lama parte sempre um bocadinho assim. Às vezes pegamos em textos dramáticos que já existem, outras vezes pegamos em ideias, assim, traços gerais e depois esmiuçamos, convida alguém para escrever. Neste caso foi o Sandro William Junqueira. Partiu desta ideia de o Presidente da República Portuguesa, neste caso, não tem que ser o Marcelo Rebelo de Sousa, um Presidente da República, agora é o Marcelo Rebelo de Sousa porque é o que está presidente, está como Presidente, lança um repto para escolher uma turma do secundário para contar a história de Portugal ao mundo, via streaming. E aquilo tem uma espécie de uma tómbola e o espetáculo começa desde o momento que a turma recebe a notícia que foi selecionada. Aquela turma vai sempre mudar de cidade para cidade. Há essa mudança no texto. Cada cidade vai ser uma escola específica daquela cidade. Então é uma coisa muito global, em que pode ser em qualquer sítio do país. E o Sandro escreveu a partir desta ideia, esses traços gerais que eu lhe passei, mais alguns que fomos conversando ao longo do tempo, juntamente com o Sir Scratch, o Ben António, que esteve na parte do rap, porque é a batalha, também um bocado da batalha de palavras, era essa a ideia inicial. Desconstruir um bocadinho esta ideia da história de Portugal que nos é contada nos manuais e como é que de ano para ano ou ao longo de décadas vem sido ensinada. Desconstruir um bocadinho isso através das palavras do Sandro, que discutimos juntamente também com o Jorge Ramos do O, que é um pedagogo que está muito dentro destes assuntos, para nos poder abrir portas no cérebro para que pudéssemos chegar ao melhor produto final deste texto, para depois eu conseguir montá-lo com estes atores e levá-lo à cena. Sim. É um espetáculo que tem a ver, como explicaste, com a história e com leituras da história. E é curioso que temos falado bastante disso aqui no podcast, porque há vários espetáculos da Odisseia Nacional que rodam como se rodassem o prisma da história para olhar para ela de outros lugares. É isso que fazem também aqui, mas há logo outra questão, até mais imediata antes da história, que tem a ver com a própria sala de aula, com o pensar o que é uma sala de aula hoje, o que é que motiva ou desmotiva aqueles alunos e o que é que motiva ou desmotiva aquela professora, porque há a professora também, a Joana Bárcia. Exatamente.
presumo que tenhas feito estas perguntas ou outras parecidas. Sim, primeiro fiz perguntas a mim próprio, né, sobre o que é isto, sobre como é que nós pensamos as aulas, como é que pensamos quando passamos pela nossa parte letiva, não é? Agora já não estudo há uns anos, fiz mestrado, mas já acabei há uns anos, então já não tenho essa ligação direta com uma sala de aula, mas há sempre uma crítica qualquer ou há qualquer coisa bafienta que nos entra pelo nariz e do que ouvimos falar, do que vamos vendo nas notícias e do que nos vão contando professores, amigos e alunos da nossa família, e nós vamos criando uma ideia geral do que é. Sim. Fui esmiuçando comigo, fui debatendo com o Sandro nessas discussões e com o Ben António sobre como é que eles viam este conceito de escola, se a escola continua igual desde os tempos em que nós andámos, antes de nós, nos nossos pais, se diferenciou muito da ditadura para pós-ditadura e nos dias que correm, estas manifestações de professores que continuam ainda agora, estão em greve, grande parte deles. Isto tem que ser falado, não é? Como é que nós podemos falar disto a partir de uma sala de aula, de uma aula de história, que retrata N episódios que nos são também incutidos desde muito cedo e são sempre os mesmos. Eu acho que também muitas vezes são os mesmos e o Sandro também pega nisso. Fala muito há certa altura que a Joana Bárcia diz: então conta-me lá uma história, um episódio da história de Portugal. Alcácer Quibir e Alves Barrota não pode ser. E é quase como uma brincadeira com isso de há muitas coisas que são muito vincadas no que nós aprendemos e nós questionamos sobre isso, não temos respostas. Acho que é impossível ter respostas claras sobre o assunto ou que são as mais corretas, mas passamos por várias sobre a história com o H pequeno, a história com o H grande, o que é que fica. Quem é que conta a história? Quem é que escreve a história? Quem é que escreve a história? Quem é que conta? Passou de que boca em boca? E esse é assim o núcleo central deste espetáculo. Há essa coisa de pensar como é que a escola mudou e também como é que as crianças e os adolescentes mudaram. Quem são eles hoje? Quando pensas nisso, por exemplo, em comparação com o que te lembras de ti, com o que era o teu habitat social, com a idade das pessoas que são retratadas na peça, como é que são as crianças e os adolescentes hoje? O que é que marca hoje ser Eu acho que, pronto, é um bocado clichê falar disto, mas a tecnologia é inevitável, não é? Ainda ontem estava a dar uma notícia que os professores, em várias escolas, está mesmo a ser questionado o facto do telemóvel ser proibido. Já foi em muitas escolas e outras escolas estão a tentar incutir isso. Só pode ser usado para ou telefonar para os pais ou para virem buscar ou coisas do género, porque há mesmo essa problemática do brincar no tocar-lá, no recreio, no conversar, as pessoas poderem trocar ideias, porque há um isolamento total das crianças quando estão no recreio e muitas vezes não estarem atentos à matéria para estarem agarrados ao telemóvel. Nós também tínhamos formas de fugir à matéria, todos nós fugíamos à matéria muitas vezes. Sim, claro, há coisas muito transversais, não é? Os instrumentos é que são outros. Os instrumentos é que são outros e a tecnologia, de facto, é um ponto muito importante que não dá para fugir e para falar sobre ele, e acho que aqui os apontamentos já nas improvisações que temos feito, inevitavelmente a tecnologia está lá, os telemóveis essencialmente estão sempre na mão dos alunos, também como ato de rebeldia, mas como ato para usar também em prol do espetáculo. E o tédio, por exemplo, que é das tais coisas que viaja bem no tempo, não é? Não foi inventado hoje, mas o tédio achas que é diferente do que os adolescentes de hoje entediam-se de maneira diferente do que se entediavam os adolescentes há 20 anos ou 30 anos? Não sei, acho que tenho uma certa dúvida, não sei, acho que o tédio é um bocadinho transversal, esta questão do tédio, e nós reforçamos isso no que estamos a montar do espetáculo, há essa coisa do tédio, acho que o toque para ir para a sala de aula para pessoas nesta faixa etária que têm muita energia, despendem muita coisa, testosterona muito a fervilhar, não é? E então há ali muito... O toque para entrar acho que é transversal, ter tédio de ir para dentro de um sítio que é fechado, e isso é um dos questionamentos da pedagogia de agora, que é, será certo estarmos dentro de uma sala a ter uma matéria durante um número de horas específico, ou será que mais valia estarmos ao ar livre ou num sítio onde as cadeiras não estão todas arrumadinhas, não temos um quadro, não temos a figura da autoridade. Mas acho que o tédio, o toque, acho que causa um tédio para grande parte das pessoas e acho que é transversal, de maneiras diferentes, mas é transversal. O elenco é bastante jovem, próximo da idade dos um bocadinho aldrabado, mas sim, mas enfim, é credível, é tudo muito credível. Do que tens falado com eles sentem que estão a representar uma coisa próxima do que eles são ou foram até há pouco tempo?
Mais ou menos. Eu acho que eles são um bocadinho privilegiados nesse aspecto, porque alguns estudam dança, outros estudam teatro, mas acima de tudo eles já têm um discurso, eles, enquanto pessoas, têm um discurso elaborado sobre, e muitos deles foram escolhidos em audição, e logo aí, isso também foi um dos motivos para escolher. Nas improvisações que fiz durante a audição, muitos deles já tinham um discurso muito vincado sobre a minha provocação sobre a história de Portugal. Eles próprios chegaram a um sítio que era onde eu gostava que eles chegassem. E logo isso aí foi um ponto de partida. Acho que são todos miúdos muito inteligentes e já com uma bagagem ótima para a idade que têm. E acho que isso é uma vantagem para quem está a trabalhar com eles, e todos com formações muito diferentes, mas o grupo acho que está a funcionar muito bem. Acho que estou mesmo contente com o que está a acontecer, juntamente com a Joana, que dispensa apresentações e é uma atriz incrível, e eu depois junto-me lá, sou o contínuo Zé Carlos, pois dá um tu apoio, também entras. dá um apoiozinho. Tu és o auxiliar de ação educativa, ou como se dizia antes, contínuo. Zé Exatamente. Carlos. A tua função é mais ou menos trazer as informações que vão fazer avançar a peça de alguma maneira, Exatamente, não é? sou uma espécie de oráculo. Ok, acelerador daquelas partículas adolescentes. Sim, eu estou um bocadinho à frente na história, não é? Sim. E vou contando, vou situando o público, se é que se pode dizer assim, mas interajo também muito com eles. Acho que o contínuo sempre, em grande parte das escolas, também há os severos, não é? Mas há sempre há uma certa empatia com o contínuo. Uma figura mais próxima. Quando estudava, há uma figura de alguma empatia com aquela pessoa que tu vês todos os dias, às vezes fala contigo, e aqui também é uma responsabilidade, porque a minha tia, que é uma pessoa muito próxima, foi contínua durante muitos anos, sim? Então é uma responsabilidade. E eu sou também o responsável por filmar este desafio que é feito aos alunos. Eu sou o responsável por filmar, eu estou a ajudar na filmagem, então eu estou muito envolvido na história nesse aspecto, porque eu agarro na câmara para filmar o que eles querem mostrar ao mundo, que é o desafio do espetáculo. O Sandro William Junqueira, que escreve o texto, não é algarvio, mas quase. Ele viveu uma parte grande da sua vida em Portimão, sim. E tem escrito ultimamente. Tem trabalhado também ultimamente sobre a região, inspirado por uma espécie de lado B do Algarve, o Algarve interior, longe dos olhares do turismo. O Algarve já vos tinha juntado antes de se juntarem para este projeto ou não? Roçámos, foi ali mesmo, quase. Eu fiz um espetáculo sobre o medronho, com o Lavrar o Mar, na primeira edição do medronho, que fazíamos em várias destilarias de medronho, e eram textos escritos pelo Sandro William Junqueira, pelo Afonso Cruz, só que eu fiz os do Afonso Cruz, não fiz os do Sandro, mas acabámos por nos cruzar, e eu sabia que ele existia, ele sabia que eu existia, e fiquei com essa vontade de trabalhar com ele mais cedo ou mais tarde. Gostei muito do que ele escreveu, já tinha lido outras coisas dele, e agora apanhei-o neste projeto, e há sempre essa cota, ainda ontem falámos em off, que havia essa cota algarvia, como os ensaios estão a decorrer em Lisboa, porque os atores acabam por ser de Lisboa, o resto da equipa artística, há assim uma cota de algarvios. A Inês Ferreira da Silva, assistente de encenação, é algarvia, o Henrique Ralheta, que faz o cenário, também é algarvio, eu, e o Sandro, que tem uma costela e meia do Algarve. Sim. Como é que é a tua vida em termos de deslocação neste momento entre Lisboa e o Algarve? Agora acalmou ligeiramente, porque fui pai, e acalmou ligeiramente, mas é sempre muito frenética. Eu vou muitas vezes, às vezes mais do que uma vez por semana, e a minha vida há muitos anos que se divide entre Faro e Lisboa, e por motivos profissionais, por motivos pessoais, por uma série de fatores, mas eu estou sempre na estrada. Eu digo que a minha casa é A2, já disse isso algumas vezes, mas é mesmo... Conheces bem esse trajeto? Sim, felizmente ou infelizmente passo muito tempo na estrada, mas acho que é muito importante o que eu bebo dos dois sítios e o que eu quero fazer num sítio e que vou beber noutro, por isso é que me mantenho com esta vida de nómada. Como é que ocupas o teu tempo de estrada, já agora, por curiosidade? Ouves música, ouço rádio? podcast, já ouvi este, okay. para me preparar. Já te acompanhámos na viagem. Para me preparar, ouvindo podcasts, vou ouvindo música, vou ouvindo rádio, sei lá, paro e tiro fotografias, porque tenho a eventualidade de fazer um projeto que se chama A Minha Casa é A2, e vou fazendo registros fotográficos de alguns momentos específicos em estações de serviço, quando tem que encostar por outro motivo qualquer, e então vou tirando registros fotográficos, porque acho que vou agarrar naquilo para qualquer coisa, não sei quando, não tenho pressão para saber quando, mas vou aproveitando o tempo que passo na estrada, quando paro. Como é que é o teu estar enquanto encenador, especialmente aqui, porque é um elenco muito, muito jovem, como disseste, com pouca experiência, muitos são atores em início de carreira, ou a fazer as suas primeiras coisas mais profissionais. Intervens muito, esperas que eles vão encontrando as suas próprias soluções, há tempo para uma coisa e depois para outra, como é que funciona? Eu acho que quando tens um texto e estruturalmente é muito forte, e este é o caso,
simplifica logo a vida dos performers, dos atores que estão a agarrar no texto e de repente é logo ali do que formos improvisar para criar texto, não é? E neste caso, como já existe essa base estrutural, eu deixo-os experimentar, crio as situações, às vezes crio a situação em casa e lanço a situação, tenho uma ideia da cenografia, também da forma como aquela sala de aula vai funcionar e deixo-os experimentar. Depois vou limando, é tudo em bruto, depois vou limando, vou dizendo vai mais por aqui, vai mais por ali. Acho que a vantagem de ser ator dá-me essa, inevitavelmente, eu sou um encenador-ator, então vai muito também pela lógica do ator, mas também gosto de trabalhar muito a ideia do grupo. Gosto muito que a massa humana, e raramente há dinheiro para trabalhar com 8 atores, como é o caso, muitas vezes são 3, são 2, são 4 às vezes, e agora são 8 e se sabe muito bem trabalhar essa massa humana e eles estão quase sempre em cena e isso é uma vantagem, e poder trabalhar através desse trabalho de grupo, a escuta, que é das coisas primordiais que eu acho que gosto mesmo de trabalhar quando trabalho com pessoas mais novas ou quando trabalho com pessoas mais velhas. A primeira fase da escuta, de criar o grupo, das pessoas estarem unidas, estar sempre a perceber o que é que está a acontecer, independentemente de não estarem a falar, está sempre a acontecer cena, e reforço muito isso, dos pormenores de a cena não acontece só quando falas e até acontece muito mais vezes quando não falas e as pessoas estão no segundo plano, e adoro os segundos, terceiros planos do teatro e trabalho um bocadinho nessa lógica e depois vou limando e vou dirigindo a parte textual, a parte como é que hão de contrastar um com o outro. Talvez isso seja uma das coisas que mais que escapa, porque tem de escapar a quem vê um espetáculo. Esse aspecto de construção de como um texto, mesmo como disseste, um texto que já tem muita informação ou que já diz muito sobre aquilo que quer, mas a margem ou seja, o que se pode fazer a partir dali, a margem de possibilidades é muito grande, não é? Sim. Como é que um ator dá vida àquilo, que quando só vemos o ator a acontecer, parece que aquela é a única possibilidade, porque é aquilo que estamos a ver, mas a margem de possibilidades é muito grande. É muito grande. E aqui ainda por cima tens um ator-autor a escrever. Sim. O Sandro também trabalha como ator e trabalhou como encenador. Tem logo uma lógica muito específica de como é que pensou as cenas. De repente passa para mim outra camada que eu já pensei de outra forma e já disse, mas como é que meteste aqui? Havia uma cena que ele dizia, apagam-se as luzes. E não estou a visualizar bem a cena. Não literalmente, porque se apagaram as luzes, mas não estou a visualizar a cena. E ele, não sei o quê, estávamos a falar comigo e eu estou a fazê-la de outra forma e depois eu a passar a palavra, é quase contar um conto, não é? Passar a palavra aos atores, eles já estão a interpretar ainda com outra camada e depois isto vai-se misturando estas camadas e acaba por a cena fica 10 vezes mais rica do que estava quando existia no papel. A Batalha vai se estrear em novembro no Teatro das Figuras em Faro, depois ainda este ano passa em Portel, Sines e Ponte Sor, é isto, não é? Continua em viagem para o ano, não é? Sim, em abril de 2024 vai estar no CCB, na Black Box do CCB. Ok. E o texto vai ser também editado em livro, com um lançamento também em novembro, 3 de novembro, no Teatro das Figuras. E é possivelmente o primeiro texto do mundo em que Shakespeare e Raul Minhalma estão na mesma frase. Exatamente. Aparecem na mesma frase. Mas para mais informações vão ter de esperar para ver o espetáculo, para ler a peça que vai ser editada nessa altura. João, eu queria fazer uma espécie de reconstituição, histórica ou não, do teu caminho até aqui, até ao aparecimento do Lama Teatro, há 13 anos. A tua relação com o teatro começa como muitas histórias começam, que é na escola, justamente, nem propósito. Vais parar ao grupo de teatro da escola, o Teatro Improviso, sim, isso. Sim. Foi daqueles acasos da vida que tanto podiam ter acontecido como não, ou já tinhas ali qualquer coisa, um interesse que te ia puxando para aqueles lados? Eu acho que fui lá bater à porta porque tinha muito tempo livre, tenho mesmo essa percepção. Às vezes já me falha um bocado a memória, não me lembro, mas o que eu me recordo é que eu repeti o 12º porque fiquei a repetir matemática e fiz melhorias de notas noutras disciplinas e como tinha muito tempo livre fui bater, não sei, vi qualquer coisa que me interessava ir lá bater à porta e fui bater à porta e a professora aceitou-me e comecei a experimentar aulas de expressão dramática, teatro, estar com aquele grupo que era um grupo novo da própria escola, mas que eu não conhecia muito bem, havia pessoas de outras escolas secundárias. E de repente aquilo, não sei, foi-se fundindo, gostava muito de lá estar, era uma vez por semana, e depois apresentámos um espetáculo no final do ano, no auditório do PDJ em Faro, e a partir daí eu achei que aquilo podia ser uma profissão, não sei como, não tinha ninguém da minha área, o meu avô, que eu nunca conheci, foi ligado ao canto alentejano, porque a minha família materna é alentejana,
mas não tinha ninguém ligado às artes nem lá perto. Não sei porque é que tivesse a vontade de ir lá bater à porta, mas também pensei como hobby, não pensei que ir lá bater à porta ia ser ator profissional. Sim. Depois as coisas foram-se ligando e achei que devia seguir esta vida. Acho que eu também não estava muito feliz de estar no agrupamento económico-social e ir para a gestão ou a economia. Não era propriamente... Acho que era um bocado um seguimento do meu primo, que é como fosse também quase meu irmão, que é gestor, e então pensei que pudesse ir para aquela vida, mas acho que não estava muito feliz e tinha tempo livre, então fui bater à porta e fui para o teatro. Mas depois ainda foste dar uma volta pela economia antes de voltar ao teatro. Fui aquele fazer a vontade ao meu pai, principalmente, que depois é sempre aquela conversa de dizer... Há sempre essa conversa. Há sempre essa conversa, não é? Ainda a minha prima me recordou há uns tempos do dia que ela me incentivou a ter a conversa com o meu pai para desistir de economia no final do primeiro ano e tentar estudar teatro. Foste estudar economia para Évora. Exatamente. Ok. Mas foste com alguma espécie de convicção ou só mesmo já com aquele espírito de deriva? Foi hoje em dia é muito bonito pensar nisso, porque eu nunca pensei em sair de Faro. E só pensei em sair de Faro com o boletim à frente. O boletim de escolha... De cursos. Ok. Então eu concorri para o ISEG, depois fui para Évora e Faro era o último. Mas não falei nem com a minha mãe, nem com o meu pai, nem com ninguém. Eu ia ver como é que me safava, porque eu já trabalhava, tinha aqueles trabalhos que juntava algum dinheiro para depois poder-me sustentar. Eu trabalhava na TAP, carregava malas na TAP, e então... como grande parte dos algarvios já passaram por lá, e depois com esse dinheiro pensei que podia ir para fora e então entrei na quarta opção, que era Economia em Évora, e fui para fora e foi uma experiência incrível. Também me cruzei logo com muitas pessoas do teatro, que havia o curso de estudos teatrais, depois transformou-se em, acho que é formação de atores, mas era estudos teatrais. Havia coisas no antigo convento, que era o edifício, que era assim um edifício com uma grande mística, e valeu porque cruzei-me com algumas pessoas do teatro que depois vim-me a cruzar mais tarde, mas fui estudar Economia, fui curtir durante um ano, foi tipo um ano sabático, foi ótimo. O gap year possível. Foi mesmo, e valeu muito a pena, mas já fui fazendo alguns cursos a Lisboa de teatro, estive com a Helena Flor, na Casa do Artista, fiz um curso na altura, fiz outro curso, já não me lembro bem, andei a fazer vários cursos e depois, no final desse ano, decidi vir para Lisboa viver. E concorreste à escola de não fui teatro logo. E cinema? Não foi eu achava que logo? não tinha ferramentas, então não fui logo. Então fui para um curso da Universidade Moderna, que era um curso de formação de atores. Na altura era dirigido pelo José Martim, que já faleceu. Mas apanhei... Aquilo era muito vocacionado para a televisão. Depois acabei por fazer muita televisão, mas não era o meu foco na altura. Mas encontrei professores incríveis. Tive a Sandra Faleiro, a Irene Cruz, a Rita Calçada Bastos, o Fernando Pinto do Amaral. Tive assim uma série de professores que valeu a pena lá ter estado. Depois, no final desse ano, estreiei-me profissionalmente, porque havia um espetáculo de final, aquilo tinha 3 anos, o terceiro ano fazia um espetáculo em digressão. E havia um encenador que era o Luís Zagal, também já faleceu, que gostou-me de ver num exercício do primeiro ano e convidou-me, então fiz a digressão com o terceiro ano e foi quando me estrei profissionalmente. Okay. E depois só no ano a seguir faço um curso de Inímitos de 1 ano e só no fim desse ano, em 2006, é que faço as provas para o conservatório e entrei. E depois o tempo do conservatório foi... Já estavas a trabalhar bastante, sim, então, nessa altura. Sim. Foste fazendo as duas coisas. Fui fazendo as duas coisas, sempre. Eu digo que o ano de 2006 mudou completamente a minha vida, porque foi quando entrei no conservatório, fiz um casting para uma publicidade e fiquei, e fiz um casting para o Diário de Sofia, que era uma série de RTP2, e fiquei também no elenco fixo, então de repente comecei a fazer várias coisas e entrei para a escola ao mesmo tempo. Ok, fala-me, voltando um bocadinho atrás, da tua vida enquanto funcionário da TAP, aeroportuário. É muito engraçado porque o aeroporto é das empresas, se não a empresa que mais emprega no Algarve. Porque o trabalho é muito sazonal e no verão então há todo o tipo de requisições, desde de fazer promoções de perfumes, a carregar malas, a check-in, e toda a gente acaba por passar por lá. O grande parte da minha geração passou por lá de uma certa altura e havia uma vantagem muito boa, que é, pagavam bem. Okay. Eles pagavam muito bem, só que as minhas costas ainda se queixam, ainda guincho aqui um bocadinho, bastante, por causa dessa altura. E ali era tudo malas a granela, então nós carregávamos mesmo mala a mala. Eu era daqueles que partia as malas, pronto, não há outra forma de trabalhar, aquilo é tudo à força. Mas ganhava-se bem e conseguias fazer a tua vida. Era incrível, ganhavas bem e fazias a tua vida. Eu trabalhava 15 horas semanais ou 20 horas semanais, tipo 5 horas à quarta, e 5 horas à quinta, 5 horas ao sábado e ao domingo, e depois tinha a minha vida, e depois dava para fazer trocas. Não havia papéis de trocas, toda a gente trocava. Eu queria ir ao Sudoeste, na altura, jovem, queria ir ao Sudoeste, gastar o meu dinheiro, e de repente trabalhava uma semana que nem um Moro e depois... Ias para o Sudoeste. Exatamente.
É engraçado porque aeroportos, sobretudo talvez para quem nunca trabalhou num, são daqueles lugares meio mágicos ou com alguma mística especial, porque, bom, pela poesia óbvia de serem lugares de cruzamento de pessoas muito diferentes que de outro modo nunca se encontrariam no mesmo espaço, mas também porque há muitos interditos, não é? Muitas coisas que não vemos, muitos procedimentos. Sim. Os aeroportos ainda têm magia para ti, ou depois de alombar com malas durante algum tempo, elas vai-se? Ainda tem alguma magia, mas já não tenho acesso a esses espaços interditos que tinham essa tal magia. A minha mãe trabalhou lá, a minha ligação ao aeroporto é porque a minha mãe trabalhou durante 36 anos no aeroporto, na parte da hotelaria, e a própria empresa onde ela trabalhava tinha 7 bares que eram espalhados pelo aeroporto. Então eu passava por aqueles sítios todos que não era possível, tanto estava na parte internacional, onde só lidavas com quem estava a viajar, como estava também na parte do público, podias ir lá tomar um café. Então, mas essa magia perdeu-se porque eu já não tenho acesso a isso. Tem magia de viajar, mas não é da mesma forma como eu via o aeroporto antes. Portanto, o teu ir para o trabalho com a tua mãe quando eras miúdo era andar pelo aeroporto? Sem dúvida, sim, adorava ir lá e só estar. Sim. Tinha as festas, como as festas de empresa de Natal, onde oferecem prendas aos filhos dos funcionários. A mim era ir no aeroporto à festa da minha mãe para receber a prenda. Já fizeste algum espetáculo em que a tua experiência aeroportuária tivesse entrado em ação? Não, por acaso não. Era um ótimo sítio para fazer um espetáculo. Pois no aeroporto. Pois era, estás-me a dar uma ideia. Não, mas é engraçado, nunca pensei nisso. Que pudesse, talvez, a minha vida desligou-se muito dessas leads. A minha mãe também já está reformada há uns anos, e então a minha vida afastou-se muito dessas leads, e nunca pensei sobre isso, mas é uma ideia. Bom, fica no ar. Obrigado, Mariana. O Lama Teatro, o aparecimento do Lama Teatro em 2010, não é? Faz 13 anos, este ano. Está ligado, acho eu, aos Artistas Unidos, ou pelo menos tem a ver com essa tua fase de ligação aos artistas, porque já tinhas feito algum trabalho com os Artistas Unidos e o Jorge Silva Melo. Até que acontece o quê? Até que acontece o Lama. Assim, a ver se consigo contar assim, em traços gerais e rápido. Eu fiz um espetáculo no ciclo de Novos Atores com o Elman Sancho. Havia um ciclo de Novos Atores no Teatro São Luís, onde nós apresentávamos um certo a um júri, na altura, os jurados, não sei como é que se diz. Na altura era a Beatriz Batarda, o Adriano Luz, o Marco Martins, o Costa Reis e o Jorge Salavisa. E tu fazias um certo e eles aprovavam para tu apresentares o resultado final no Jardim de Inverno. E eu fiz com o Elman um texto que é o Brilharetes, do António Tarantino, de um autor italiano. Fizemos um certo desse texto e passámos essa fase dos avaliadores e fomos apresentar no Jardim de Inverno com outros grupos. E eu adorei aquele texto. E já andava com um grupo de conservatório a pensar como é que criámos uma associação. Era o teatro à risca, mandávamos assim uns nomes, mas depois ninguém tinha tempo, aquelas coisas muito naivas. Mas eu fui realmente pesquisar como é que se criava, quais eram os trâmites para criar uma associação ou uma estrutura para criar esses espetáculos. E nessa altura o Estevão Antunes dá o meu nome, era um colega meu, dá o meu nome para trabalhar com o Jorge Silva Melo, que estava a fazer um espetáculo com muita gente nos Artistas Unidos. Era a Fala da Criada, era o monólogo de Elsa Galvão, que tinha uma espécie de figuração, nós dizíamos umas coisas no fim, e eu estou a trabalhar com o Jorge, e cá fora, literalmente a fumar cigarros, ainda fumava na altura, e disse ao Jorge, quanto é que custam os direitos do Brilharetes que eu gostava de fazer? E ele diz-me, eu produzo-te isso. Foi a melhor coisa, eu nunca esperei que ele me dissesse isto. E começámos a falar, ele começou-nos também, ao mesmo tempo, ele muito inteligente logo a perceber que nos estava a dar escola. Eu disse, o Elman não pode, vou fazer com o Tiago Nogueira, que era um colega meu de conservatório na altura, e ele pôs-nos logo a criar a produção da coisa, e vamos fazer não sei quantos ensaios abertos, eu arranjava uns quantos, o Tiago arranjava outros, ele arranjou a estreia no Centro Cultural do Cartaxo, e depois íamos para o Festival da Almada, isto tudo assim. Eu disse, Jorge, mas eu pesquisei e queria criar uma associação no Algarve, que se chama Lama, dá para anexar ao espetáculo? Ele diz, claro que sim. E o Tiago criou a dele. Então ficou um espetáculo de João de Brito e Tiago Nogueira, com colaboração de Jorge Silva Melo, que, embora ele tivesse encenado, não quis que viesse o nome de encenação, e depois uma coprodução Artistas Unidos, Lama Teatro e Moloi Associação, que era a do Tiago. Ok, portanto nasceram duas associações. Duas associações e fizemos uma circulação incrível, fizemos um espetáculo no Festival da Almada, onde as pessoas eram convidadas, éramos 2 mendigos, eram convidadas a apanhar um autocarro e a nos ver mesmo debaixo de um telheiro, onde havia
literalmente pessoas sem abrigo, e foi assim uma experiência para começar inacreditável. Estavas ali a falar das ideias para os nomes, depois como é que chegaste à Lama? Por acaso, Lama foi um dos colegas que fazia parte desse grupo de 9 pessoas que são as obrigatórias para corpos sociais, que lançou o nome de Lama, e na altura até era Laboratório de Artes e Média do Algarve, mas depois acabou por deixar de fazer sentido, porque se tornou uma estrutura mais de teatro, embora façamos coisas muito multidisciplinares, mas ficou Lama Teatro, que é mais simples, deixou de ter essa sigla. A sigla foi à vida. Foi à vida, exatamente. Okay. E para ti era claro que portanto, a tua vida passava-se em Lisboa, mais ou menos, nessa altura, sim, mas era claro para ti que querias que o Lama Teatro fosse uma associação do Algarve, a fazer trabalho no Algarve. Sim, essa foi sempre a minha máxima, de voltar a fazer coisas lá, fazer coisas que eu não tinha acesso, ou já havia estruturas, mas que eu não tive tanto acesso, ou, acima de tudo, queria fazer as minhas coisas, mas também ligadas ao Algarve, e apresentá-las lá para as minhas pessoas, que também, tal como eu, não tinham hábitos de fruição artística, não iam ver coisas. O pessoal da minha idade, eu dizia sempre, vocês já estão perdidos para mim porque não vos consigo convencer a ir ver nada, não é? Eu tenho 39, o pessoal dos 30 e muitos, não é pessoal que vai muito ao teatro, e então esse acho que foi um dos meus focos, muitas vezes utópico, mas foi um dos meus focos, e também trabalhar para a chamada minha comunidade algarvia, Farense e Algarvia. Sim. É curioso porque começas no Teatro da Escola, como disseste, e hoje diriges também um festival destinado a crianças e jovens, um festival que nasceu há 2 anos, não é? O Mochila, o Festival Mochila, do Lama Teatro. Achas que há uma relação causa e efeito nisto, mesmo que inconsciente, o gesto de, no fundo, devolver a outros, aos da tua comunidade, aquilo que tu próprio tiveste ou que te foi dado? Sim, acho que há aqui qualquer coisa assim onírica do destino que apareceu aqui na minha vida. As coisas foram sempre... também faço muito para que as coisas aconteçam, mas foram acontecendo de forma muito natural. Pode parecer um bocado de contrassenso, não é? Fazes muito para acontecer, mas depois acontece de forma natural. Mas há portas que se vão abrindo, porque abriu uma e de repente abriu-se mais 3. E eu, inevitavelmente, há um ponto fulcral, há vários, mas há um que eu tenho-me cruzado com a Culturgest, ter trabalhado com o Serviço Educativo da Culturgest a certa altura da minha vida. Fui lá parar como colaborador pontual, onde fazia uma série de atividades, oficinas e outras coisas, e também fizemos 2 coproduções do Lama, já quando existiu o Lama, de espetáculos para a infância, e desde aí eu comecei a criar com regularidade espetáculos para os mais novos, e isso está inevitavelmente ligado. Até esta vontade de criar, embora seja uma estrutura de criação, nós temos sempre uma plataforma pequenina de programação. Nós começámos com uma coisa que se chamava Festival de Curtas de Teatro do Algarve, que foi uma primeira coprodução com os primeiros sintomas, que tinha uma mostra de curtas, de espetáculos de curta duração, que começou no Ginjal, depois andou ali pela Ribeira, e eu falei com o Bruno Bravo na altura e levei esse molde para o Algarve. Fizemos 3 edições, que era o nosso formato de programação, que correu sempre muito bem. Depois há o Festival F, que é um festival de música, mas nós fizemos uma proposta ao município para fazermos espetáculos ao final da tarde, para chamar as famílias mais cedo para o festival, espetáculos multidisciplinares, mais visuais, e depois, a seguir a isso, transformámos isto tudo na nossa Mochila, que é um espetáculo, que é um festival nosso, que é pensado para os mais novos, para várias idades, assim uma paleta grande, desde bebés até aos adolescentes, mas também porque temos trabalhado muito, temos um projeto antes desse, que é o Estojo, que é um laboratório pedagógico onde nós trabalhamos com adolescentes e desafiamos adolescentes de vários grupos de teatro, inclusive o grupo de teatro onde eu fiz parte do Teatro Improviso. Que ainda existe então esse grupo? Que ainda existe, já está deslocado dessa própria escola secundária, já é autónomo, mas continua a trabalhar com adolescentes, e nós lançámos, essa primeira edição do Estojo, nós lançámos desafios, provocações a esse grupo, para eles trabalhar com a própria encenadora, que era a minha encenadora da altura, a Teresa Henriques, para trabalhar com eles e apresentarem contexto de mochila juntamente com as companhias profissionais que são programadas. Programar no Algarve. Bom, o Algarve são sempre 2 Algarves, não é? O do verão e dos turistas, e o Algarve do resto do ano. E tem havido nos últimos tempos algum movimento no sentido de contrariar essa sazonalidade da região, projetos que procuram criar atividade não só nas alturas com menos gente, mas também nas zonas menos turísticas do Algarve. Sim. Como é que tu convives com estas 2 caras da tua
região e com o que há de perverso, mas também estimulante, imagino, nesses dois polos. Pois o Algarve acaba por ser muito extenso, não é? Nós falamos sempre o Algarve, mas depois já são 16 concelhos, todos eles muito diferentes, uns à beira-mar, outros não. É muito desafiante enquanto região, eu acho, e lidar com a fase da época baixa e da época alta é completamente diferente. Nós por acaso, até diminuímos um bocadinho o nosso trabalho na época alta, porque é um chorrilho de informação, um chorrilho de coisas que estás a desgastar de tal maneira, quando já há muita informação, há muita coisa, o foco das pessoas está noutras coisas que não o nosso trabalho, a meu ver, e então o foco é, se calhar, nos outros 10 meses do ano, que tirando agosto, julho e agosto, os outros 10 meses do ano, e não tanto focado nessa altura. O 365 Algarve tem um programa muito importante que realçou todos os recantinhos do Algarve e todas as estruturas e todas as empresas juntas com associações que se juntaram para criar espetáculos, desde novo circo, coisas ligadas à gastronomia, dança. Criou uma série era cerca de 20 projetos por cada época baixa, que deram uma dinâmica ao Algarve que eu nunca vi. Pronto, se calhar já houve antes de mim, mas que eu me lembro nunca tinha visto, e isso de repente escoa-se, porque é uma medida política que é ligada ao turismo de Portugal, por sua vez, que era diluído no turismo do Algarve, mas foi extinto esse financiamento, e de repente o trabalho que foi feito, e foi bem feito, de repente desaparece, e é duro, como qualquer trabalhar em cultura em Portugal é assim muito utópico e muito louco, mas no Algarve às vezes ainda é mais específico, e algumas cidades do Algarve ainda é mais específico e mais difícil. Uma das coisas que salta imediatamente à vista quando olhamos para as coisas que tu já fizeste, é que já fizeste muitas coisas. Às vezes 2, 3 criações no mesmo ano, é um ritmo que me parece meio louco. Fazer muito é a maneira mais eficaz, talvez, de fazer melhor. Porque é que tu tens esse... Não sei, eu apaixono pelas coisas, eu gosto mesmo de fazer, não faço para dizer que tenho no currículo, estás a ver? Não é mesmo, eu apaixono pelas coisas, e houve uma altura, agora já não faço tantas criações por ano, houve anos assim muito frenéticos, porque eu estava a fazer uma coisa minha, mas depois era convidado por um encenador que eu adorava trabalhar, e decidi embarcar, depois ou li o texto, ou falava-me sobre o projeto, e eu decidia arrancar, e então eu conseguia-me desdobrar, porque eu estava mesmo focado no trabalho, eu gosto mesmo do que faço, e então era mesmo por me apaixonar e querer agarrar os espetáculos e conhecer mais pessoas, e ligar-me, e depois uns iam para a digressão no Porto, outros iam para o Algarve, e eu adorava andar na estrada. Acima de tudo, as coisas foram acontecendo, e eu fui tentando, dentro dos meus horários e da minha capacidade física, conseguir dizer que sim. Já estou mais cansado, acho que isso é inevitável, mas nunca foi muito para fazer currículo, foi mesmo, e hoje em dia cruzo-me com muitas pessoas que conheço, que trabalhei, e acho que isso é uma dádiva, não sei. Qual é que é a característica mais fundamental da estupidez humana? A característica fundamental da estupidez humana. Ou de um estúpido, vamos dizer assim. Um estúpido... O que é que define um estúpido? Pronto, define um estúpido. Posso ir pela lógica do espetáculo que fiz, que é a partir de uma ação. Eu faço uma ação, né? Eu neste momento retiro-te o microfone, e como tu não vais beneficiar com isso porque ninguém te vai ouvir, eu também não vou beneficiar, porque é só para fazer pirraça, não é? Então de uma ação, nem eu nem tu beneficiamos. Esta é a lógica do Carlo Cipolla, que foi o autor que escreveu esse ensaio filosófico ou matemático que nós levámos à cena este ano no Teatro da Trindade. Leste um ensaio e apeteceu-te... Não, por acaso foi o meu colega do Lama, que dirige comigo o Lama Teatro, o Sandro Benros, faz a parte da direção executiva. Ele fiz num aniversário meu, para aí há 3 anos, ele ofereceu-me um livro. Um dia, gosto muito deste livro já há uns anos, um dia pensa sobre isso para levar isso à cena. E eu depois li, passado uns tempos, li o livro e disse, eu tenho que pegar nisto. Só que o texto é muito matemático, muito teórico, pegar só naquilo teria de ser numa ótica um bocadinho de conferencista, ou um professor a falar sobre aquilo. Uma taxonomia da estupidez, sim, não é? Como é que se classifica? Seria assim, estar a dizer aquilo por como é que se diz? Tópicos. Por tópicos, não tinha muito interesse, a meu ver. E então decidimos passar aquilo para um contexto de detalhe, uma coisa mais mundana, mais de uma profissão do dia-a-dia, com a ajuda do Miguel Graça e do Noiserve, arranjámos um outro texto que faz parte deste texto, que é um discurso mais corriqueiro do talhante,
misturado com esses ensaios filosóficos, e que ele vai mandando assim umas postas de pescada e tem uma interação com o público, que ele divide-se em 3 atos. Ao momento do talho estar fechado, o momento em que o talho abre e tem interação com esses tais clientes, e o terceiro momento em que o talho fecha e termina o espetáculo. Na vida, irritas-te muito com os estúpidos? A estupidez? Irrita-me um bocadinho. Às vezes Há em todo lado ou há algum sítio onde eles apareçam com mais frequência? Pronto, há aquele básico do trânsito, que há muitos, não é? Mas há muitos sítios onde há estúpidos por todo lado. Eu também sou muito estúpido muitas vezes, tenho consciência disso. Mas irrita-me, mas tenho até bastante paciência. Foste pai, João, não é? Há pouco tempo. Aí ensaia-se alguma coisa ou é um espetáculo totalmente de improviso? Ensaia-se algumas coisas, e com a minha namorada juntos ensaiámos muita coisa, mas há muita coisa de improviso, é inevitável, é tudo novo e é muito bonito os acontecimentos do dia-a-dia, mas tem uma grande dose de improviso e uma grande dose de imprevisibilidade, não sabemos o que é que vai acontecer. É um espetáculo que está sempre a mudar. Está sempre a mudar, é um espetáculo de improviso, e tens de ter assim um ator muito caprichoso. Exato, tens de ter umas ferramentas, tens de estar muito atento, lá está à escuta, tens de estar sempre a perceber o que é que vai acontecer, para... É ação-reação. Fazemos aqui uma pequenina pausa para ouvir o que disse a Helena Caldeira, convidada no último episódio do Teatro. Isto é só mais uma história banal de como é que um grupo de teatro se formou. Pronto, foi na escola e eles convidaram para fazer parte do espetáculo. Eu, olha, por que não? Os castings chegam, às vezes não chegam e temos que nos fazer chegar aos castings, também é uma realidade. Mas falar inglês durante 1h30 foi efetivamente um desafio. O meu inglês não era muito bom. Tu com a câmara podes escolher ver ou não ver. No teatro tu vês tudo. Agora de repente as pessoas sabem quem é que eu sou. Eu já não sou a filha do Fernando da Pastelaria ou a filha da Fatinha do Cabeleireiro. Agora já sei, Helena do Rabo Peixe. O teatro, eu não sei como é que o teatro surgiu na minha vida, devo confessar. Eu acho que o meu verdadeiro sentido encaminhava-se para a música. Sempre senti que não tinha bases suficientes para investir na música, mas o mundo e os artistas que eu ouço também me têm ensinado que não é preciso, que tu podes fazer sem saberes efetivamente o que é que estás a fazer. E eu tenho muito orgulho da pastelaria do meu pai e ter trabalhado lá. Tenho que experimentar o bolo de mel. É o melhor bolo de mel que eu já comi em toda a minha vida, e o molotov é incrível. A Helena Caldeira foi convidada no último episódio do Teatro, que podem ouvir sempre que quiserem no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e também Google Podcasts. João, tens uma sugestão para nós? Tenho. O que é? Tenho um poema, é inevitável, não podemos fugir à Natália Correia. Eu, 100 anos, faria 100 anos se fosse viva, e curiosamente, durante a pandemia, já na fase mais leve da pandemia, eu fui a um festival literário na Lourinhã, fui dar uma oficina lá, e de repente fui lá a uma conferência, vi uma conversa, estava o Sérgio Godinho, o João Morales, que é quem faz lá a mediação, e eles lançaram um livro de queixa das almas jovens censuradas, de uma versão do Luca Argel, que é lindíssima, pá, e eu arrepiei-me no momento, aquilo arrepiou-me imensamente, aquelas palavras e a forma como ele cantou. Depois fui pesquisar um bocadinho e percebi que é um poema da Natália Correia, não sabia de todo, que escreveu nos anos 50, e que houve uma primeira versão do José Mário Branco, que é muito forte, pá, nos anos 70, e agora esta nova versão, que é um disco para o José Mário Branco, do Luca Argel. Epá, e eu arrepio-me sempre que ouço aquela música, é inacreditável. Acho que tanto uma versão como outra são inacreditáveis, muito diferentes, e também teve um caráter especial porque eu, quando ouvi também, como não conhecia a versão do Luca Argel, mandei para o Diogo Branco, que é o neto do Zé Mário Branco, foi meu colega de conservatório, e ele disse também não conhecia, então já fiz fiz assim um ato bonito nesse dia. Então façam um favor a vocês mesmos, e se não ouviram, vão ouvir A Queixa das Almas Jovens Censuradas, as duas versões, não é? Zé Mário Branco e Luca Argel. E Luca Argel. Que está nesse tal Um Disco para José Mário Branco. Exatamente, de 2019, acho eu. João, já sabes que vai entrar aqui uma pergunta deixada por alguém, não é? Que te é próximo. Tratas o David Santos por David ou por Noizerov? Trato por outros nomes que não posso dizer aqui. Como é que ele está na tua lista de contactos? Também não podes dizer. Posso. Foi ele que disse para perguntar, não é? Não, por acaso não. Ele está, vou dizer,
Porque isto é a brincar com ele, porque ele faz a mesma coisa. E então, um dia que eu vi o que é que ele tinha no telefone dele do meu nome, eu pus este. David Neuserf, que não é o Tiger Man, é o Walter Lobo. Este é o nome que aparece aqui. Okay. Posso mostrar para não dizer. É verdade, confirmo. Está aqui? Sim. Não, perguntei-te mesmo pela curiosidade de saber se tratarias por Neuserf ou, enfim, pelo nome dele. Não, está por David e por outros nomes. Ok, vamos ouvi-lo. Até porque antes da pergunta, ele tem aqui uma espécie de Era Uma Vez, que é o Era Uma Vez, uma amizade. Ok, vamos lá ver. Olá Mariana e olá João, ou olá Brito, depende dos dias, a forma como costumo chamar. Estive a fazer aqui umas pesquisas e eu acho que a primeira vez que soube que existia um João de Brito, que era de Faro, foi em 2015, quando ele estava a fazer um projeto com a Iola Pinto, que eu já conhecia, em que eu estava a fazer de ator e também de bailarino, entre aspas, e a Iola perguntou-me se poderia usar uma música minha nesse espetáculo, acabou por usar, e eu depois acabei por ir ver o espetáculo, e na altura temos de ter falado um bocadinho só. Depois, acho que se calhar 1 ou 2 anos depois, eu tive uma série de concertos no Teatro Ibérico, e lembro que num dos dias estava um rapaz lá com um problema, porque tinha tido um furo, e depois percebi que ele era também amigo, ou já namorado de uma amiga minha, que eu já conhecia há uma série de anos também da altura da faculdade, e achei piada à mota, e percebi, olha, este é o ator da peça da Iola, e teremos eventualmente falado mais um bocado. A verdade é que uns tempos depois, a Iola acabou por fazer um outro projeto, em que fizemos os 3, um espetáculo que se chamava Fit In. Eu acho que a partir daí, começámos a ter uma regularidade na vida um do outro, muito maior, não só em termos de trabalho, que temos feito várias coisas, mas acima de tudo a nível pessoal, não só em vários períodos de férias que passámos com grupos de amigos, depois também começámos, os dois ao mesmo tempo, a começar a jogar pádel, que é uma coisa engraçada, e ele já me tentou pelo menos mandar uma raquete à cabeça para umas 2 ou 3 vezes, porque ficava chateado quando perdia, mas acho que a partir daí fomos criando assim uma ligação muito próxima, e eu acho que hoje em dia, não só a nível pessoal, que eu acho que é um dos meus melhores amigos, mas a nível de trabalho e destes anos todos de coisas, é talvez das pessoas com quem eu me identifico mais, e a procura que nós temos para ficar satisfeitos é mais ou menos parecida. É ligeiramente obsessiva, embora ele esteja a dizer que eu estou sempre a mudar as coisas até à última, eu acho que ele também muda. Mas pronto, tinhas-me dito só para fazer umas perguntas e eu falei demais, se calhar. Então tinha pensado em fazer 2 perguntas. A primeira pergunta era, ao longo destes anos todos de carreira que ele tem, qual foi até hoje a melhor contracena muda que ele teve? A pergunta número 2, e que às vezes na música também sinto um bocadinho, quando a pessoa já fez de tudo um pouco, e em termos só nos projetos em que eu participei, ele já fez encenador, ator, bailarino, toda uma série de coisas, o que é que ele sente que é uma coisa que nunca fez e que gostaria de fazer? Ou se é que ele sente que há alguma coisa que ele nunca tenha feito? E, portanto, era saber qual é que seria aquele desafio que, se ele recebesse amanhã, ele ainda iria sentir... Quer dizer, a pessoa sente sempre algo nervoso, mas o que é que ele nunca fez que gostava de ter feito? Ou que um dia irá gostar de fazer? Beijinhos e boa conversa. Ok, algumas acusações que ficam aqui no ar, raquetes de pádel... Ele fez um monólogo, ele fala muito, pá. A primeira era melhor contracena muda. Não é fácil. Essa da contracena muda. Ele podia ter sido, mas eu pulo a dizer bom dia, então já não foi a melhor contracena muda. Mas ele foi forte. Ele está a ganhar esta coisa de estar como ator em cena e está a ganhar cada vez mais vontade. A dele foi inevitável, uma boa contracena muda, mas epá, assim, de chofre não me estou a lembrar assim de ninguém em específico. Às vezes é mais difícil estar em silêncio com alguém no palco. É muito mais difícil, às vezes, estar em silêncio, sim. Pá, não me recordo assim de nenhuma específica de... A dele é mais fresca porque foi o espetáculo que fizemos juntos. Ele só diz bom dia no espetáculo todo. Eu acho que conta, então. E está sempre a dizer, troca aí de coisas, não sei o quê. Até agora não sei o quê, faz isto. Porque aquilo é um monólogo disfarçado, não é? Temos o Vítor que desenha ao vivo e o David faz a música ao vivo. Mas sou eu que falo, eles só dizem bom dia no início. Ele está assim, muda aqui, agora. E amanhã se fizesse assim, assim, assado, e quando estás a falar com o público, fizesse não sei... Então faz tu. É como levasse com uma raquete de pádel na cabeça. Não me lembro, assim, de uma coisa específica contra a cena muda, não me lembro. Lembro-me de uma... Mas foi na escola ainda, mas tinha graça, que era um amigo nosso,
que nós tínhamos uma fila e o projeto final da licenciatura foi ensinado pela Cristina Carvalhal e foi no Maria Matos. E nós estávamos a ensaiar e estávamos numa espécie de guichê, eram uns textos do Peter Handke, e eu estava numa espécie de guichê, tinham passado todos por mim, eu tinha uma fila. E vinham vários personagens, todos uns mais expressionistas, outros menos, e passava um amigo nosso que dizia: quando olhamos para eles, e a Cristina parava sempre e dizia: não, tens de ser quando olhamos para eles, não faz nenhuma pausa. E ele vinha outra vez e dizia: quando olhamos para eles. Não, o pior não era isso, é que nós ríamos muito, mas quando vinha ao de trás, muitas vezes não falava porque não conseguia. Então tivemos muitos ataques de riso e uma vez ela abandonou a sala e foi-se embora chateada connosco, sim, e com razão. Acho que foi assim, muda porque vinha na sequência dessa deixa do nosso colega. Quando olhamos. E quando olhamos para eles e os outros vinham atrás, não diziam nada porque não conseguíamos falar sequer. Já agora, a propósito da tua relação de trabalho com o Noiserve, ele há muito pouco tempo lançou nas plataformas digitais algumas bandas sonoras que tem feito para espetáculos. Sim. E está lá algum do trabalho com o Lama Teatro. Está O Valor das Pequenas Coisas. Sim, foi um espetáculo que fizemos em coprodução com o Luca no final do ano passado e ele também estava ao vivo e lançou uma das músicas nesse disco do Spotify que ele lançou agora. E a segunda pergunta dele era... É verdade, falta essa. Ainda bem que conduzes isto melhor. A pergunta era o que é que o desafio que ainda te, da coisa te faria aí vibrar qualquer coisa. Eu gostava... Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes e acho também é um bocadinho a resposta à tua pergunta de há bocado, porque é que eu fiz tantas coisas e não sei o quê, porque eu gostava mesmo de fazer tudo o que me aparecia, eram coisas muito diferentes e eu adorava, tanto aparecia o Teatro das Compras, que eram os espetáculos nas lojas centenárias da Baixa, como fazer espetáculos no Teatro Rápido na altura, como trabalhar com o Teatro dos Aloés, sei lá, eram coisas muito desafiantes. E aqui, eu pensando bem, eu acho que nunca fiz uma assumidamente comédia, e eu acho que me divertiria muito, porque eu divirto muito nos ensaios e sou muito estúpido também. Ainda hoje rimo muito no ensaio. Assumidamente uma comédia onde fosse mesmo o objetivo de fazer rir as pessoas, não fosse só um espetáculo que lá no meio tem coisas risíveis. Foi assumidamente uma comédia, até podia ser daquele caráter mais comercial, mais popular. Uma revista. Não, acho que não chega a ser revista, mas também se fosse, se calhar não tenho ferramentas para isso, mas acho que uma comédia, assumidamente uma comédia, acho que gostava muito de experimentar, porque já fiz coisas que roçavam isso, mas nunca chegou a ser assumidamente uma comédia e acho que podia ser um bom desafio. Ok. João, mesmo para terminar, num Sporting Farense, torces por quem? Se eu vou responder a isso, matam-me. Vais ganhar aqui alguns inimigos. Não, ainda por cima, esse jogo é daqui a 2 jornadas. Sim? Ainda por cima o Sporting vai a Faro. O Sporting vai a Faro. E então vai ser um jogo assim. E nessa semana o Benfica joga com o Porto. Então um fim de semana. Mas é muito difícil saber quem... Eu gosto muito do Farense, porque joguei basquete federado durante muitos anos. Tenho muitas pessoas da família ligadas ao Farense, muitos amigos ligados ao Farense. Aprendi a ver futebol no estádio de São Luís em Faro com o meu pai e com o meu irmão, então a ligação é muito forte, mas eu tenho uma ligação deste puto gigante ao Sporting, não me expliques porquê, e há muito essa guerra que as pessoas de lá não querem que tu sejas só de um clube, e é muito bonito, é assim muito poético, mas eu não consigo. Eu também gosto muito do Sporting, sou mesmo também muito doente pelo Sporting, e então nos dois ou é empate ou depende do campeonato, como é que está o campeonato, estás a perceber? Neste jogo, se desse empate não seria mal, ainda está muito no início, eu não quero que o Farense deixe a divisão, mas quero que o Sporting seja campeão. É sempre... Porque causar menos dano a cada uma das Sim, mas também tive uma vantagem porque o Farense teve muitos anos fora da Primeira Liga. Não tinhas de escolher. Não tinha que escolher, mas é muito difícil. São Também só acontece 2 vezes por ano, não é? Só acontece 2 vezes por ano. Mas é muito difícil escolher esse amor. É repartido mesmo. Um cachecol dividido a meio. É mesmo. João, obrigada por teres vindo ao teatro. João de Brito foi convidado desta quinzena. Obrigada por ouvir o teatro. Se puderem, subscrevam e se puderem, tragam outros amigos também para estas conversas à roda da fogueira do teatro e das pessoas que o fazem. Nós voltamos em 15 dias. Até lá.